Eu acho assim, o mundo conheceu há alguns dias apenas essa pessoa que realmente nós não conhecíamos. Eu não sabia nem quem era direito o cardeal Prevost. E o que o mundo conheceu foi um homem doce, um homem bom, um homem gentil, uma pessoa mansa, cuja humildade você nota no jeito de olhar. Pois é, senti isso também. Tem um vídeo que eu gostei muito, que era o Papa conversando, ele ainda com o cardeal, falando com um mendigo na rua, uma coisa assim, e esse mendigo dava uma sacola para ele, né? E ele olhava no olho do mendigo como quem procura o olhar do outro. Sei. Ou seja, querendo olhar para buscar o teu olhar. Isso eu achei uma coisa tão bonita, tão revelador da empatia, da sensibilidade dele, que me cativou. Eu posso falar assim, em primeira pessoa, que eu me senti cativado, eu me senti apaixonado por essa figura que nós todos conhecemos agora por Leão XIV. A gente está vivendo num mundo tão estranho, as pessoas estão tão frias, secas, há tanto psicopata em giro, ruindade, gente ruim, gente que não tem nenhuma benevolência, que te julga, que te condena, que te suprime, que te invisibiliza, que te invalida. E de repente você tem um homem que é capaz de buscar o teu olhar. Eu quero ver o teu olhar, eu quero me sentir olhado por você. Eu acho que é uma grande riqueza para o mundo. Eu acho que nós vamos nos surpreender bastante, nós vamos nos emocionar bastante, nós vamos nos emocionar com ele se emocionando. Então assim, a gente está assim, realmente admirado e edificado com essa personalidade. A eleição do Papa Leão XIV agora pessoalmente tem me renovado as forças, não é? A gente se entristeceu com a morte do Papa Francisco, assim como a gente se entristeceu, né, quando se foi João Paulo II, quando se foi Bento XVI. Então a gente se entristece com a morte do que se vai, e é incrível como a gente se renova com a chegada do novo. E eu lembro que eu chorei, me emocionei, é uma coisa que alegra a gente, alegra o coração de um fiel católico. E ainda estou sob efeito dessa alegria, novamente, né? Uma alegria que se renova, né? Agora o pessoal está postando nas redes sociais a reação dos outros não católicos, né? Falam pra mim que agora vocês só querem falar desse tal Leão, só querem falar do Papa, muda de assunto. É que a gente não quer mudar de assunto quando você tá muito feliz com uma coisa, com um fato, ele acaba se tornando mesmo a tonalidade do seu dia, da sua semana. Mas para além de qualquer euforia, eu realmente tenho boas esperanças, boas expectativas, não é? A respeito do pontificado do Papa Leão XIV. Agradeço a você, Vilela, pela oportunidade de vir falar a respeito, não é? Fazia tempo que eu tinha vontade de sentar na bancada com o Padre Zé Eduardo, não é? Que é um irmãozão, amigo, e a gente vive trocando mensagem, né? A gente tem poucas oportunidades de estar junto. É verdade. O Papa Leão, ele não era um intelectual de escritório. Porque... O que significa isso? Eu tô querendo dizer, ele conhece o povo real. Ele meteu o pé na lama literalmente. Corpo a corpo. Tem foto aí, se o pessoal quiser procurar. Tem uma das fotos que viralizaram, porque todo mundo saiu fazendo a arqueologia da vida do cara, né? Assim, descobri até uma namorada dele antes de ser padre, né? Quando ele tinha 19 anos. E tem uma foto com ele de galocha, numa enchente que teve. Ele pôs o pé ali na lama e foi ver o povo dele que estava sofrendo durante a enchente. Mas ele era assim. Ele era assim. Ou seja, quer dizer, existem aqueles que falam do povo, que falam dos pobres, desde os seus escritórios maravilhosos, ganhando seus salários altíssimos e numa posição, assim, digamos, transcendental, intelectual orgânico, como dizia o Gramsci.
O Papa Leão não é isso, não. Ele é um homem que conhece a realidade e ele tem uma experiência extremamente rica, porque ele foi professor, ele foi superior de congregação, ele foi bispo, ele foi padre que lida com o povo, e como bispo nunca deixou de lidar com o povo e com os padres de maneira direta. Até hoje ele mandava para os padres da antiga diocese dele feliz aniversário no dia do aniversário, e telefonava, etc. Ele é assim, é um homem de coração, de sensibilidade. Foto. Olha ele lá. Aí tá lá a foto, né? Mas tem outras. Tem Sim. foto dele servindo comida para mendigo, para os pobres, etc. Ou seja, veja, por que isso é importante? Porque quando ele vai falar sobre escutar o povo, ele está falando de uma experiência concreta que ele tem. Ou seja, ele sabe qual é a sensibilidade das pessoas. E essa identificação que houve entre ele e o povo foi assim, instantânea. Acho que vocês conseguem sentir isso. Quer dizer, todo mundo, nossa, imediatamente se apaixonou. Isso não é uma coisa artificial. Ela nasce de um modo de ser de alguém profundamente enraizado na realidade concreta das pessoas. Eu lembro que no momento em que estava se preparando após a fumaça branca, estava todo mundo na grande expectativa de saber quem seria o Papa, né? Eu lembro da cena das pessoas literalmente correndo ao encontro da Basílica de São Pedro para esperar o anúncio de quem seria o próximo Papa. Mas aquela cena me chamou muita atenção. A gente via jovens correndo, a gente via senhoras correndo, muitos aos prantos, chorando, né? Sai ali o Papa, e que tem um problema sério de entender aquilo que o cardeal queria dizer. Ali habemos Papa, e quando ele disse quem era, e as pessoas, e o som estava ruim na Basílica de São Pedro, e só se escutava, o que se escutou bem foi Leão XIV. Então não dava para escutar direito o nome do cardeal, ouvir só um Rossi, é russo, é americano, e não tinha sinal de celular, porque estavam bloqueando o sinal de celular. Quando começava uma votação dentro do conclave, o sinal da Basílica de São Pedro inteiro era bloqueado, e também lá onde estava acontecendo o conclave. Então, ali ficava uma dificuldade para saber quem era. Quando se ouviu o nome Leão, se ouviu uma reação, assim, nas pessoas, mais forte do que um Papa americano. Então, assim, para as pessoas que estavam ali, você percebia que o Leão, ele soou muito mais potente, como de ouvir ou não, se o Papa era americano ou não era americano, se era italiano ou se não era italiano. O Leão fez uma grande diferença. Porque ali naquele momento se levantou um grito, Leone, Leone, e aquela praça com 100 mil pessoas realmente fez aquele correr ao encontro da igreja, receber aquele abraço e ali encontrar algo que realmente faz parte desse fenômeno que a gente está percebendo. Pessoas que voltam à igreja em busca de intelecto, em busca do magistério da igreja, em busca da fidelidade à igreja, e ali ele só chancela o desejo do povo, esse grande fenômeno que vocês estavam falando agora, né, e que com certeza absoluta acabou fazendo uma grande diferença no conclave. Então, esse desejo que as pessoas tinham de uma segurança, de um pastor que desse segurança, solidez no magistério e na doutrina da igreja. Eu conversei com alguns cardeais depois do conclave, e eles falavam, eu disse, olha, o senhor não pode falar nada do conclave, mas o senhor pode falar antes do conclave. E ali eu conversei com 3 ao mesmo tempo. E eu perguntava, antes do conclave, que não é sigilo, né? Antes do conclave, vocês entraram já no conclave com o nome de Prevost na mente? Já tinha na mente de vocês o nome de Prevost? E eles disseram, já tinha um nome com ele, dele e de alguém parecido com ele, que nos desse uma solidez,
que nos desse uma certeza e segurança ao magistério e à doutrina. Então, o Papa, na minha visão, ele já veio mostrando de uma forma muito direta para que ele veio, né? Ele já fala, o nome já ajuda a gente a entender um pouco. Primeiro, o filho de Santo Agostinho, o maior dos teólogos. Isso daí já é realmente um grande presente para a igreja, e ele citar isso no seu primeiro discurso. Eu sou um filho de Santo Agostinho. E algumas coisas que já acabam trazendo, né, de que ele fala de uma forma direta para que veio. E aqui eu posso destacar 3 pontos, né? Primeiro, o próprio nome. Nós estamos falando de um nome de um Papa que, Leão XIII, governou a igreja muito de perto, né? Ali você tem o final do pontificado de Leão XIII, ali em 1903, e 1917 que veio surgir o Código de Direito Canônico que rege a igreja, mas o Papa Leão XIII não tinha o Código de Direito Canônico, ele governava a igreja muito de perto, né? Um homem que escreveu 88 encíclicas, ou seja, um homem que escreveu para ajudar o seu povo, para governar o seu povo através ali daquelas encíclicas, e falou sobre muitos assuntos importantes e assuntos espinhosos, como maçonaria e assuntos fortes que o próprio Leão XIII ali escreveu, mas um homem que governou de perto, um homem que governou de uma forma firme, né? O segundo ponto ali, as pessoas falam muito, como o padre José Eduardo aí estava falando, as vestes, não, as vestes papais, ou seja, o Papa Leão XIV, ele resgata aquilo que já é da igreja, não tem novidade nenhuma. São João Paulo II, Bento XVI, Leão XIV usaram as vestes papais. O próprio Palácio Apostólico, que ele vai morar no Palácio Apostólico, por enquanto, ele aqui foi anunciado que ele vai morar um tempo no próprio Santo Ofício, que fica ao lado da Basílica de São Pedro, só para esperar as reformas do Palácio Apostólico. Mas uma coisa, padres, que eu escutei hoje na Praça de São Pedro, né? As pessoas comentando ali, estava tomando ali um café rápido ali, as pessoas comentando o seguinte: eu não vejo a hora do Papa voltar ao Palácio Apostólico, porque no Palácio Apostólico dá para se ver, na Basílica de São Pedro, a luz acesa. E a luz acesa do Palácio Apostólico nos dá a certeza que o Papa está ali, né? Nos dá a certeza que ali está o Papa. E na Casa Santa Marta é um hotel para bispos, cardeais. Então a Casa Santa Marta foi feita para isso. Então se fala aqui nos bastidores de uma situação financeira não agradável na Casa Santa Marta, por conta que os padres acabaram de falar. 2 andares, no mínimo, precisam ser reservados, fora o andar que o Papa estava morando, por questão de segurança. Então imagina, um andar mais 2 que precisava ser reservado por segurança, que não pode ser utilizado, e os bispos e os cardeais, quando vêm se hospedar na Casa Santa Marta, eles contribuem financeiramente para a manutenção da Casa Santa Marta. Então todos esses quartos estavam desativados, por conta da questão que ali estava morando o Papa Francisco. Então, quando se escuta isso, o Palácio Apostólico, quando está aceso, o Papa está ali, né? Ou seja, foi feito para aquilo, e como isso é bonito, as pessoas estarem nesse anseio do Papa voltar ao seu lugar e ali enxergar essa presença do Papa, né, com aquela luz acesa no lugar de onde estava. Então, de um ponto de vista geral, eu penso que Leão XIV traz o nome de um Papa que governou a igreja muito de perto, como também foi se falado aí, que é sinodal, que escuta, mas um Papa que define os caminhos, né? Que define o caminho com firmeza, né? Eu conversei com vários agostinianos, inclusive que conviveram com o Papa quando ele era superior dos agostinianos, né? Que ele foi por 12 anos, e eles diziam o seguinte: Prevost é um homem de sorriso, um homem de escuta, um homem de muita oração, mas um homem de muita firmeza. Quando ele decide, ele decide. Tanto é que, diferente do Papa Francisco,
ele manteve os cargos dos bispos, dos cardeais, dos dicastérios, mas diferente do Papa Francisco. O Papa Francisco foi eleito Papa e ele manteve ali os cargos. O Papa Leão XIV foi diferente a abordagem. Ele disse, olha, a partir de agora nós vamos manter os cargos para um tempo de oração e amadurecimento para assim decidirmos como que vai ser as coisas. Então, conversando até com funcionários dos dicastérios hoje à tarde, o pessoal disse, olha, com o Papa Leão XIV, nós não temos segurança nenhuma. Foi confirmado somente para um tempo de oração, mas nenhum dicastério, nenhuma função dos dicastérios, da congregação, das congregações, nada foi literalmente confirmado. Está num tempo de oração, amadurecimento e discernimento. Então eu digo que a minha impressão é de um Papa que vem de encontro a esse anseio das pessoas que desejam voltar à igreja, voltar a Deus, e que encontraram o Papa para esse tempo de volta, esse tempo de retorno, né? Um Papa que simplesmente é o que as pessoas esperam, né? De segurança, de doutrina, de magistério, e isso é muito bonito. É bonito perceber esse clima que todo mundo consegue sentir de uma forma muito clara. Padres, poderiam falar sobre essas teorias dos protestantes sobre o 8º Papa? Olha, é o seguinte, quando o pessoal começa a misturar escatologia com teoria da conspiração, com profecia de Papa, com não sei o quê, manda para o psiquiatra o quanto antes, porque é prejudicial para ele e para a sociedade toda. A galera às vezes fica tirando para todo lado, falando da Igreja Católica, o anticristo. Mas quem é que sabe disso? Ninguém sabe nada. Que o filme vai acabar, que o mundo vai acabar não sei quando. Mas quem é que sabe? Nosso Senhor proibiu as pessoas de especularem sobre o assunto. Eles não sabem isso. Nem o filho sabe. A voz não compete, diz ele. A voz não compete. Então, quando começa com essa lorota toda e mete o governo dos Estados Unidos e bota os extraterrestres no meio e sei lá, né? A coisa vira muita a profecia paranoia. de São Malaquias que citam, né? Que é uma mentirada também, não tem valor nenhum, né? Não tem respaldo? Não, jamais. Nunca. Mas assim, eu vi, não sei quem aí falando esses dias, não, tá provado agora porque não é Pedro II e tal. Escuta, mas a igreja já fala que a profecia de São Malaquias é uma lorota há muito tempo. Há muitos séculos. É porque, como São Malaquias, dá a impressão de que é um santo da igreja, assim, que tem autoridade espiritual para proferir profecias. Ora, mesmo irlandês. Mas mesmo profecias na Igreja Católica, nós as interpretamos como a própria Escritura manda interpretar. Elas devem ser experimentadas, retém-se apenas aquilo que é bom, e toda profecia é imperfeita, o próprio apóstolo Paulo diz, capítulo 13 de 1 Coríntios. É que a gente está no Brasil, né? Então as pessoas não têm responsabilidade pelo que elas dizem e não são cobradas por isso. Então, o que teve de gente que marcou vinda de Jesus por aí, o que teve gente muitas que seitas, já fez... né? Gente se matou por causa disso. Não, quantos disseram aí, o Papa Francisco é a besta, é o falso profeta... Gente, pelo amor de Deus, né? Vamos procurar o que fazer. Eu realmente acho que tem uma carga psicológica que precisa ser investigada aí. Tem um pouco de quem desdenha, quer comprar. São grupos que têm tanta convicção de que a Igreja Católica, o que nela se passa, é régua, é parâmetro para cumprimento de profecias. Ora, se nós somos assim, tão a régua, tão parâmetro, tão critério, e para você é tão importante isso... Né? Ou seja, o que se passa na Igreja Católica é preponderante para os rumos da humanidade. É isso que você quer dizer. E de fato é. Não tem um pouco assim de vontade reprimida de estar aqui dentro? É a impressão que eu tenho. Vocês não acham que esse avivamento, porque isso aconteceu antes da morte do Papa. Eu tô sentindo isso há cerca de 1 ano e meio. Tá tendo um movimento muito grande
de orgulho, de volta às raízes, de pessoal voltando à igreja, de padres usando a internet para proferir a fé, e uma multidão de gente rezando o terço e indo atrás, e se reconectando com o divino e tudo mais. Vocês acham que existe também um clima todo que culminou na escolha do novo Papa? Então essa comoção foi muito maior por causa do momento que a gente está vivendo? Não só de tristeza e de agonia por causa de tanta coisa ruim que está acontecendo, mas por outro lado de uma esperança pela fé renovada de jovens, né? Que era uma coisa que a Igreja Católica estava perdendo muito no passado e estão voltando com tudo. Vocês podem fazer uma leitura disso? Eu acho, Vilela, que são duas coisas um pouco diferentes. Esse movimento de retorno ao catolicismo, ele tem sido um movimento intelectual. Ah, é? Ou seja, as pessoas estão estudando e estão percebendo a seriedade da doutrina católica. Que isso aqui não é uma brincadeira. Quer dizer, há uma estrutura filosófica e teológica muito sólida. Do outro lado, você tem ofertas de espiritualidade, soluções rápidas, de trocas, de emoção, de música, de palco, de show, de balada. Mas se eu precisar ir num show... Prosperidade, né? Se eu preciso ir num show, eu tenho excelentes shows do mundo secular, eu não preciso ir para uma igreja. Pois é. E para não falar do The King, The Power, essas coisas assim, né? Que vão mostrando a falta de seriedade de um segmento do cristianismo. Quer dizer, onde é que está a teologia aqui? Onde é que tá? Isso acaba virando né? Num mundo que já tem demonstrado a falência da sua efemeridade, ou seja, tudo é muito esteticamente atraente, há uma série de propostas, de fato, de espiritualidade, de uma inicial pertença a um grupo religioso. Mas com o passar do tempo aquilo vai se mostrando raso. As pessoas estão sentindo necessidade de solidez, de algo que realmente não seja passageiro, sirva de âncora. Exato, que sirva de âncora para minha vida, que me sirva de sustentáculo para fazer escolhas, para tomar decisões definitivas de vida. E quando você constatou que há um boom de conversões, sobretudo por parte da juventude, é exatamente na juventude... Pessoal mais velho voltando e juventude descobrindo. Exato, mas não é exatamente na juventude que nós somos cobrados por nós mesmos e pelo nosso entorno a tomarmos decisões definitivas. Sim. É quando você precisa decidir, vai casar, vai ficar solteiro, que faculdade você vai fazer, que emprego você vai exercer, que profissão você vai exercer. Então, é a época de tomar decisões. E se está descobrindo que não é possível que uma instituição de 2000 anos, que tenha sobrevivido a absolutamente todos os possíveis e imagináveis cenários de vida, guerras, revoluções, perseguições. Não é possível que uma instituição como essa não tenha algo de extremamente sólido, profundo, consistente, concatenado para me oferecer. Então os jovens estão descobrindo isso. E estão retornando, né? Estão vindo, descobrindo. E esses antigos, sobretudo, retornando por diversas razões, né? Diversas razões. No Brasil, sobretudo, nós tivemos essas gerações dos anos 70 e 80 que viveram esse turbilhão de crise eclesial que o padre José Eduardo mencionou. Aqui na América Latina isso se fez perceber, com Teologia da Libertação, com as leituras que foram feitas de Concílio Vaticano II, se etc. afastando um pouco do Exato, era se aproximando ao movimento evangélico, sobretudo, ou outras espirituais, outras religiões, até não cristãs. No caso da Teologia da Libertação, até dando mais importância para uma luta política ou de luta de classes do que... Exato. Quando o padre mencionou, né, o fato de o Papa Leão XIV estar voltando o olhar do método da sinodalidade para o sensus fidei, né, o senso dos fiéis. Ora, quando se ouve os fiéis, percebe-se claramente que os fiéis, quando vão à igreja, eles querem encontrar
uma igreja. É. Com cara de igreja, com cheiro de igreja, com aparência de igreja, com discurso que é próprio de igreja, ou seja, de um discurso religioso. Que sim, obviamente, fale as realidades concretas, fale a sua vida cotidiana, mas que seja igreja, propriamente dito. Quando se vai à igreja e se encontra outra coisa, Bento XVI dizia, os fiéis não vão à igreja com o desejo de encontrar mais do mesmo. Ou seja, no bairro já tem sindicato de trabalhadores, associação de moradores, partido político. Quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja, eu quero encontrar religião. Na nossa cidade já tem rodeio, já tem balada, já tem casa de show. Quando eu vou à igreja, eu quero encontrar uma igreja. Ou seja, não mais do mesmo. Mas o que houve durante muitos anos foi essa metodologia de dizer que deve-se ouvir o povo, mas ao mesmo tempo, na prática, o que se verificava era uma tentativa de ditar o que o povo deveria estar pensando e não ouvi-lo de fato. Pois é. Quase como que dizendo, olha, você é povo, você não deveria estar querendo isso. Poxa, mas eu sou povo, eu quero rezar o terço, eu quero rezar o rosário, eu quero espiritualidade. Não, mas está errado, você é povo, você deveria querer isso aqui, você deveria querer se preocupar com o nosso saneamento básico, com o prefeito da próxima gestão, com o vereador do bairro, etc. Mas escuta, você está ouvindo o povo, você quer ditar o rumo desse senso do fiel. Ouça o fiel. Então, quando nós falamos aqui de mudança, que já está... perceptível, mudança de perspectiva quanto à sinodalidade, eu vejo que o Papa Leão XIV está querendo definir bem por que caminho nós vamos caminhar. E não ao mero movimento de caminho propriamente. É porque assim, a palavra sínodo, Vilela, ela é uma palavra grega. Seriam duas palavras gregas, né? Syn é junto. É de onde vem outras palavras da nossa língua. Síntese, sintonia, sincronia. Tudo que começa com sim é junto, né? Sincronia, 2 tempos juntos. Sintonia, 2 tons juntos. Sinfonia, sons juntos. Então, sim é junto. E sin rodos. Rodos é caminho. É de onde vem rodovia, rodoviária, rodos. Sin rodos. Caminhar junto num caminho, juntos no mesmo caminho. Essa é a origem da palavra. Bom, o que se percebe que o Papa Francisco pretendia destacar era o movimento de caminhar. Não importasse por qual caminho. Era ao menos a impressão que eu tinha, não sei se o senhor tinha a mesma impressão. Olha, vamos dar as mãos aqui e caminhar. Para onde? Em que direção? Não. Isso a gente vê depois. Mais importante é andarmos. Então, tanto faz a gente andar para frente, para trás, para direita, para esquerda. O ato de caminhar, propriamente, era mais relevante. A preocupação de Leão XIV é, ora, se nós não tivermos muito bem definido para onde nós vamos caminhar, onde nós queremos chegar, o simples ato de caminharmos só vai nos desgastar. Nós vamos perder tempo, nós vamos perder o ânimo. Nós precisamos ter caminho para poder caminharmos juntos. Sem uma trilha muito bem definida, não se pode chamar isso aqui de caminho de fato. E é um pouco do que nós vimos experimentando. Nós já estamos aí no caminho sinodal, se eu não me engano, já tem uns 4 anos, 5 anos, mais ou menos isso. E mesmo no último documento, né, na exortação apostólica sobre o sínodo da sinodalidade, é um texto que fala muita coisa, mas não diz exatamente, não se definiu o que de fato é o caminho sinodal, o que de fato se pretende. Eu acho que é mais um retrato daquilo que o próprio Papa Francisco acentuou como sendo cultura do encontro, ou seja, é estarmos juntos. E é um pouco do método dessas teologias do século XX,
que são teologias mais preocupadas com o processo do que propriamente com o resultado. A ideia que me vem é a teologia de Moltmann, por exemplo, não é? Jürgen Moltmann, que era um teólogo alemão, autor de um livro conhecido chamado Teologia da Esperança, e que de diversas formas ele diz basicamente o seguinte: olha, é mais importante do que alcançarmos o objetivo da esperança, ou seja, os cristãos creem no céu, na vida eterna, na ressurreição dos mortos, etc. Só que mais importante do que chegar a essas realidades é caminharmos em direção a elas. O ato de caminhar em direção a elas é tão mais importante que seria interessante, inclusive, que essas realidades jamais chegassem ou acontecessem, porque é mais importante andar do que chegar. Bom, é basicamente como uma maratona em cima da esteira, né? Como você vai aferir isso daqui? Anda, corre e não sai do lugar. Essa ênfase no processo, pelo processo, como se o processo não fosse um meio, mas um fim em si mesmo. Então, eu acho que nós estamos fazendo esse tipo de giro metodológico, as coisas recebendo os pingos nos seus is, sem fazer ruptura com o tema. Então, sinodalidade é algo tão antigo quanto a igreja. A palavra sínodo é tão antiga quanto a igreja, né? Sempre houve esse processo de escuta, mas esse processo de escuta ele precisa ter começo, meio e fim, porque nós precisamos avançar, nós precisamos andar. Ou seja, aquilo a que se propõe uma pretensa ideologia progressista, que é a de avanços, acaba se boicotando quando ela não discrimina o caminho em que quer andar, porque não se avança com isso, se anda e não se chega a lugar algum.